Neste vídeo, Josué e as descobertas da era espacial. Um texto escrito pelo pastor Abraão de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1982. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Um dos motivos pelos quais Israel ocupou militarmente Canaã está registrado em Gênesis capítulo 15, verso 16. E a quarta geração voltará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Depois de atravessarem o Jordão sob a proteção de Deus e comando de Josué, os israelitas iniciaram suas conquistas territoriais em Canaã, arrasando a fortaleza de Jericó e destruindo a cidade de Ai. Estas vitórias deixaram atônitos e apavorados os habitantes daquelas terras. E como nem todos se julgavam em condições de enfrentar os invencíveis invasores, um povo tradicionalmente conhecido como valente e astucioso conseguiu um concerto de paz com Israel. Eram os gibeonitas. A aliança unindo amigavelmente dois fortes sob mútuo juramento em nada agravou aos cananeus de uma maneira geral e pareceu terrivelmente perigosa aos amorreus, por estarem estes na rota dos hebreus. A situação exigia-lhes providências urgentes e enérgicas que foram tomadas. Adonizete, rei da fortaleza de Jerusalém, diplomaticamente enviou cartas aos reis das cidades de Hebron, Jarmute, Laques e Eglon, propondo-lhes a formação de uma força militar confederada, única, e maneira de enfrentar os exércitos de Gibeon e Israel. Então, o estratégico plano ele visava atacar um inimigo de cada vez. Então, surpreenderiam Gibeon e, vencido, este avançaria dali até Gilgal para a batalha final com Josué e seu povo. Então, todos os aspectos do delicadíssimo plano foram pacientemente analisados pelos soberanos amorreus, levando em conta que estava em jogo a própria sobrevivência de suas nações. Então, o plano foi aceito por unanimidade e a data da decisiva campanha militar ficou marcada. Atacados de surpresa pelos poderosos confederados, os gibeonitas enviaram a Israel um dramático pedido de ajuda. E este, fiel ao seu concerto, partiu imediatamente em socorro de seu aliado, travando-se a mais importante batalha para Israel em todas as suas guerras de conquista. Diz a Bíblia que os valentes e valorosos de Josué caminharam durante toda a noite e surpreenderam seus inimigos ao raiar da manhã. A luta durou todo aquele dia, mas à tarde os confederados começaram a debilitar-se e a fugir diante do furor de Israel. Foi então que Josué, percebendo que a noite favorecia seus inimigos por conhecerem aquela região, ordenou ao sol e à lua para se deterem no céu, a fim de poder dar cabo de todos os seus inimigos. E assim aconteceu. O povo de Israel vencia sua mais importante batalha e garantia desta forma sua própria existência como nação. Então, como se vê, está sobejamente justificado o milagre do dia longo, tão discutido e até mesmo negado por alguns pseudocientistas que não aceitam nem o sobrenatural e nem a linguagem da Bíblia quando narra fatos como este. Linguagem simples ou científica? O relato de Josué ordenando ao sol que parasse
é um dos casos apresentados pelos leitores superficiais da Bíblia como anticientífico, por afirmar que o Sol gira em torno da Terra. Mas essas mesmas pessoas não hesitam em dizer, por exemplo, o Sol está nascendo, está a pino, está se pondo e etc. E nunca a Terra já deu outra volta ou meia volta. Da mesma forma, quando se sentem engordar ou emagrecer, o paletó está me ficando apertado ou a calça está se tornando folgada, esquecidos de que a diferença está no corpo e não na roupa, e que semelhantes expressões são figuras de pensamento que constam dos rudimentos da gramática. Então, a escritura sagrada usa a linguagem do povo e não a dos cientistas. Kepler, o famoso astrônomo do século XVI, escreveu: "Nós dizemos com o povo, os planetas param, voltam, o sol nasce e põe-se, sobe para o meio do céu e etc. Falamos com o povo, exprimimos o que parece passar diante dos nossos olhos, posto que nada de tudo isso seja verdadeiro. Entretanto, todos os astrônomos estão nisso em acordo. Então, devemos tanto menos exigir da Escritura sobre este ponto, quando é certo que ela, se abandonasse a linguagem ordinária para tomar da ciência e falar em termos obscuros, que não seriam confundidos por aqueles a quem ela quer instruir, confundiria os fiéis simples e não conseguiria o fim sublime a que se propõe. Por outro lado, a oração de Josué, segundo o sentido original, pode traduzir-se por sol, cala-te ou aquieta-te. E os cientistas informam-nos que a luz é vocal, ou seja, o sol, ao enviar suas irradiações sobre este mundo, provoca um som musical pelas rápidas vibrações das ondas do éter. Então, esta música, contudo, não pode ser ouvida pelos nossos ouvidos. Admite-se também que a ação do Sol sobre a Terra é a causa de sua evolução em torno do seu próprio eixo. Então, assim, as palavras de Josué demonstrariam uma tremenda exatidão científica. E a Terra teria diminuído a velocidade de seu movimento de rotação em virtude de um temporário enfraquecimento da ação do Sol sobre ela. Então, o grande Newton demonstrou quão rapidamente a velocidade da Terra poderia ser diminuída sem choque apreciável para os seus habitantes. O que dizem os cientistas? Aos que reconhecem, mediante as provas científicas, a existência de um dia perdido na história da Terra, mas negam-se a aceitar como a sua causa a oração de Josué. Eles tentam explicar o milagre servindo-se da teoria da refração da luz, segundo a qual, devido às diferentes densidades dos gases componentes da atmosfera, através dos quais passam os raios solares, refletem-se ou desviam-se da sua verdadeira direção, tal como se dá com uma vara mergulhada parcialmente na água, que dá a aparência de estar curva. Então, através da refração da luz, podemos ver o Sol ainda acima da linha do horizonte, quando de fato ele já se pôs. Então, todavia, para a grande maioria dos cientistas, a refração da luz daria a impressão de um prolongamento de no máximo 1 hora. Portanto, um tempo diminuto em relação às 24 horas perdidas, ou ao quase um dia inteiro de Josué. Depois de estudar demoradamente o assunto do ponto de vista astronômico, o professor Totten, de Yale, América do Norte, ele publicou em jornais naquele país um desenvolvido cálculo matemático no qual os equinócios e eclipses foram calculados para trás, a partir do início deste século até o solstício de inverno do dia de Josué.
e apontaram aquele dia como sendo uma quarta-feira, ao passo que, começando bem antes de Josué e seguindo para adiante, o mesmo solstício de inverno parece ser uma terça-feira. Argumentava o professor Totten que não há cálculo matemático possível capaz de anular a sua conclusão. Um dia de 24 horas tem sido incerto na história do mundo. Senhor, eu creio. O mesmo professor Totten, em um livro sobre o assunto editado em 1890, escreveu acerca de suas pesquisas e de um desafio lançado por ele mesmo a um ilustre astrônomo, seu amigo, que não acreditava na inspiração da Bíblia. Disse-lhe o professor: "Você não crê que a Bíblia seja a palavra de Deus e eu creio. Eis aqui agora ótima oportunidade para submetermos à prova a sua inspiração. Você começa a ler desde o princípio e continuará até onde for necessário, procurando ver se a Bíblia oferece explicação desse tempo desaparecido." O astrônomo ergueu a luva do desafio e começou a ler. Algum tempo depois, quando os dois encontraram-se dentro da área do colégio, o professor Totten perguntou ao amigo se o exame da questão havia produzido resultado satisfatório. O colega lhe replicou: "Creio que posso provar definitivamente que a Bíblia não é a palavra de Deus." No capítulo 10º de Josué, encontrou a explicação do desaparecimento das 24 horas que faltam. Então retrocedi fazendo a verificação pelos meus algarismos e concluí que até a época de Josué só haviam desaparecido 23 horas e 20 minutos. Se a Bíblia cometeu o erro de 40 minutos, não é o livro de Deus. O professor Totten respondeu: "Você tem razão, pelo menos em parte. Mas dirá a Bíblia que todo um dia se perdeu no tempo de Josué?" Então ele examinou e viu que o texto dizia quase um dia inteiro. A expressão quase mudou toda a situação e o astrônomo reencetou a leitura. Continuou até chegar ao capítulo 38 de Isaías. Neste capítulo, o profeta descreve o emocionante episódio do rei Ezequias que ficara doente à morte. Respondendo-lhe a oração, Deus promete aumentar em 15 anos a sua vida e oferece um sinal. Disse ele: "Saia ao pátio e olha o relógio de Acás. Farei com que a sombra retroceda 10 graus sobre o relógio do sol." Isaías narra que o rei olhou e nesse momento a sombra retrocedeu 10 graus sobre os quais já havia passado. Isso encerra a pendência, porque 10 graus no relógio do sol correspondem a 40 minutos no mostrador dos nossos cronômetros. Assim ficou estabelecida a exatidão da Bíblia de maneira plenamente satisfatória aos olhos do exigente crítico. Então, quando o astrônomo encontrou assim explicado esse dia desaparecido depois o livro, e adorou ao seu autor, dizendo: "Senhor, eu creio." Outros cientistas também dedicaram-se ao estudo desse dia perdido. Sir Edwin Ball descobriu haverem se perdido exatamente 24 horas do tempo solar e E.W. Maunder, do Observatório Real de Greenwich, num interessante trabalho publicado em 1904, indica, além do local onde Josué se encontrava, também a hora do dia em que ele orou e aconteceu o notável fenômeno. Para o professor Totten, a declaração bíblica "não houve dia semelhante a este", nem antes nem depois dele, é de uma precisão impressionante, por não haver lugar na história do mundo, do ponto de vista matemático, para outro dia igual àquele. Nem antes e nem depois tem havido outra data em harmonia com as posições do Sol, da Lua e da Terra, como aquela indicada na Escritura Sagrada. Aos referidos testemunhos, juntemos ainda o do Dr. Immanuel Valikhosky, no seu livro Os Mundos em Colisão. Ele afirma que 1500 anos antes de Jesus, um planeta se aproximou tanto da Terra que a fez parar por algum tempo no seu movimento de rotação, até que o povo se vingou dos seus inimigos.
Computador confirma o dia perdido. Como vimos, o extraordinário dia longo de Josué está plenamente confirmado pela astronomia. Mas há uma notícia divulgada há alguns anos em vários jornais norte-americanos e de todo mundo que atesta de maneira surpreendente a veracidade das escrituras. Passamos a transcrever do jornal Folha da Tarde, São Paulo, edição de 30 de setembro de 1974. Os engenheiros e técnicos do espaço do centro de Greenbelt, Maryland, haviam sido encarregados de determinar com exatidão as posições do Sol, da Lua e dos planetas durante os próximos 100 anos. O objetivo visado era o de evitar que os satélites artificiais entrassem em órbita, onde ocorreria o risco de se espatifarem contra um desses astros. Com esse propósito, os programadores eles encarregaram os computadores de calcular as coordenadas celestes no decorrer dos séculos passados, a fim de poderem fazer os cálculos prospectivos para o futuro. Acionados os computadores, a certo momento, as máquinas pararam. Acendeu-se a luz vermelha, indicando que os computadores haviam recebido uma informação falsa que estaria em desacordo com todos os demais dados fornecidos. Então, convocados os técnicos e os especialistas, revelaram uma estranha descoberta: a falta de um dia nos tempos passados. Como pode ser isto? Todos perguntaram. Era necessário descobrir, pois do contrário a pesquisa para o futuro não poderia prosseguir. Um dos membros da equipe esclareceu: lembro-me de um texto da Bíblia onde se lê que o sol parou no céu. Assim, os cientistas tiveram que examinar na Bíblia a narrativa de Josué 10, do 12 ao 15. Nessa ocasião, Deus ouviu a oração de Josué em favor do povo de Israel e o sol se deteve no meio do céu e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro. Essa nova informação foi programada para os computadores. Recomeçados os cálculos das conjunções planetárias daquela época, constatou-se ainda uma inexatidão. A duração do tempo suplementar intercalado era de 23 horas e 20 minutos e não de 24 horas exatas. Então, voltando ao texto bíblico, os cientistas observaram o Sol não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Faltava, pois, ainda 40 minutos. Onde estariam? Aquele membro da equipe que conhecia a Bíblia esclareceu: lembro-me de outro texto que revela que a sombra do sol voltou-se para trás. Novamente, os cientistas se debruçaram sobre a Bíblia para ler em 2 Reis 20, do 8 ao 11, que Deus ouviu a oração de Isaías e fez com que no relógio de Acás a sombra recuasse 10 graus. Esse retrocesso corresponde aos 40 minutos faltantes. Até aqui a transcrição. A nota atrás referida foi relatada pelo Sr. Harold Hill, presidente da Companhia de Motores Curtiss de Baltimore, Maryland, e consultor de programas espaciais norte-americanos. Então, o professor Antônio Gilberto, que na ocasião cursava engenharia eletrônica nos Estados Unidos, traduziu para o português um artigo semelhante, primeiramente publicado no jornal Evening News, de Spencer, Indiana, e depois reproduzido pelo The Pentecostal Evangel, órgão oficial das Assembleias de Deus naquele país. A voz da história. Provado cientificamente, o dia longo de Josué encontra fortes evidências também na história, pelo menos em 6 origens diferentes. As 3 nações historiadoras do mundo, Grécia, Egito e China, também o México, confirmam e registram a memória de um dia extraordinariamente longo. Heródoto, chamado pai da história, nascido na Grécia, uns 500 anos antes de Cristo, deixou escrito o que lhe contaram sacerdotes egípcios acerca de uma ocasião em que o sol havia 2 vezes nascido. Acredita-se que isso se referia ao dia longo de Josué, ainda que a declaração seja distorcida e exagerada.
Na China, registrou-se que um certo duque, achando-se empenhado numa batalha e receando que a noite interviesse e lhe impedisse a vitória, arremessou uma lança ao sol e este recuou no firmamento 3 sinais zodíacos, cerca de 6 horas. No México, Lord Kingsbury descobriu um registro americano de um dia extraordinariamente longo no ano, por eles conhecido como os 7 coelhos, correspondente exato ao ano em que Josué conquistou a Palestina. Então, incluindo-se o testemunho de Jácer, o reto, contemporâneo de Josué, que registrou o fato, a historicidade fica confirmada por 6 fontes em 5 diferentes países, a saber, Grécia, China, Egito, México e Palestina. Que os sábios continuem a multiplicar suas descobertas, que ao custo de pesquisas eles perscrutem até o menor dos detalhes as narrações que nos foram conservadas dessas idades obscuras. Tudo o que conseguem fazer é tornar mais persuasiva a admirável simplicidade e exatidão fundamental das verdades registradas nos livros sacros que têm esclarecido até hoje a peregrinação do homem. Palavras do primeiro-ministro britânico, Sr. Winston Churchill. A infalibilidade da Bíblia Sagrada não poderia ser melhor proclamada do que nesta oração. De novo, a infalibilidade da Bíblia Sagrada não poderia ser melhor proclamada do que nesta. De novo, vale esta. A infalibilidade da Bíblia Sagrada não poderia ser melhor proclamada do que nesta oração de Jesus. A tua palavra é a verdade. Josué 10, do 1 ao 27. Extraído do livro Deus, a Bíblia e o Universo, de Abraão de Almeida, editado pela CPAD. Jornal Mensageiro da Paz, setembro de 1982. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.